Boa noite a todos. Buenas noches a todos. Desculpem, vou ter que falar português Disculpen que hable portugués, porque hoje eu descobri que é mais fácil entender o catalão do que o espanhol. porque hoy descubrí que es más fácil entender el catalán que el español. Mas não sei falar nenhuma das línguas. Pero no sé hablar ninguna de las dos lenguas. Nós temos uma história que começa nas pastorais sociais da Igreja Católica. Nosotros tenemos una historia que comienza en las pastorales sociales de la Iglesia Católica en Brasil, Que num determinado momento, em 1986, y que en un determinado momento, en 1986, a Igreja Católica do Brasil lança uma campanha da fraternidade, que é uma campanha que tem todo ano, en un momento determinado la Iglesia Católica organiza una pastoral social que tem como tema Terra de Deus, Terra de Irmãos. que tiene como tema Tierra de Dios, Tierra de Hermanos. E esse tema nos faz uma provocação. Ese tema nos hizo una provocación. Vocês já estão fazendo alguma coisa como cristãos para que as pessoas tenham terra e tenham casa, ou só rezam para que Deus resolva o problema? ¿Ustedes están haciendo ya alguna cosa para que la gente tenga tierra y casa o solamente rezan? E com essa provocação nós convidamos numa paróquia na periferia da cidade de São Paulo as pessoas a participar de uma reunião para discutir o problema. Y con esa provocación reunimos en la periferia de Sao Paulo a un grupo de personas para discutir sobre este tema. E na primeira reunião apareceram 200 pessoas. En la primera reunión aparecieron 200 personas. Depois de pouco mais de um mês já eram 2.000. Después de poco más de un mes eran 2000. E nós não sabíamos o que fazer. Nosotros no sabíamos qué hacer. E começamos a fazer como a maioria dos movimentos. Y comenzamos a hacer lo mismo que hacían la mayoría de los movimientos. Reivindicar para que os órgãos públicos construíssem casas populares. Reivindicar delante de los organismos públicos para que hicieran casas para el pueblo. Mas em 2 anos nada aconteceu. Pero en 2 años no ocurrió nada. E os movimentos da cidade se juntaram Y los movimientos de la ciudad se juntaron, e tiraram algumas propostas de luta conjunta. hicieron algunas propuestas de lucha conjunta. Entre as propostas, promover centenas de ocupações de terra na cidade de São Paulo toda. Promover ocupaciones de tierra en toda la ciudad de Sao Paulo. Nós fomos discutir com as pessoas que se reuniam conosco. Nosotros discutimos con las personas que se reunían con nosotros E decidimos não participar, porque achamos que era muito arriscado. Nosotros decidimos con las personas que estaban con nosotros no hacer eso porque nos parecía muy arriesgado. Mas o movimento vizinho a nós Pero un movimiento cercano al nuestro fez 4 ocupações de terra, hizo 4 ocupaciones de tierra, 800 famílias. 800 familias. Eram áreas particulares. Eran zonas de tierras particulares. E depois de 8 meses acabaram sendo todos despejados. Y después de 8 meses tuvieron que renunciar y abandonar todos, fueron desalojados. Foi uma verdadeira catástrofe, porque 400 famílias não tinham para onde ir. Fue una verdadera catástrofe porque 400 familias no sabían dónde ir. E acabaram sendo alojadas nos centros comunitários das igrejas da região. Y acabaron siendo alojados en los centros comunitarios de las iglesias de la región. E nós perguntamos a elas: por que vocês participaram de invasões de terra? É muito perigoso. Nós decidimos não participar porque sabíamos desse risco. Nosotros preguntamos a la gente por qué hicieron esto, sabiendo que era tan arriesgado. Nosotros decidimos no participar. E eles disseram: nosso coordenador nos disse que se nós invadíssemos as terras, o proprietário venderia essa terra por um preço mais barato. Nuestro coordinador nos dijo que si invadíamos las tierras, los propietarios de estas nos ofrecerían mejores precios, un precio más barato. E quando eles disseram isso, foi meio que um estalo. Y cuando nosotros entendimos eso,
cuando escuchamos eso entendimos. Se vocês queriam comprar, por que nós não fazemos diferente? Si ustedes querían comprar, ¿por qué nosotros hacemos diferente? Nos organizamos, procuramos alguém que queira vender a terra, compramos antes para depois entrar. Nosotros lo que podemos hacer es primero organizarnos, comprar la tierra, después construir. E nós não sabíamos nem o que estávamos falando, na verdade. Nosotros la verdad es que no sabíamos de lo que estábamos diciendo. Mas essa ideia foi amadurecendo, pero esa idea fue cada vez más madura. E nós encontramos uma senhora que tinha uma área de terra e contamos para ela a história. Ela ficou comovida com a situação e acabou negociando por um preço menor, e essa área comportava 18 famílias. Nosotros terminamos conociendo a una persona, una señora que nos ofreció su tierra, compramos la tierra, quedó conmovida con el proyecto y empezamos a alojar 18 familias. E nós pensamos, se essa experiência deu certo com 18 famílias que estavam despejadas, morando em salões de igreja, por que nós não podemos repetir a mesma experiência com as pessoas que participam de reuniões conosco? Entonces nosotros pensamos, ¿por qué si esta experiencia fue segura y funcionó con estas 18 familias que vivían en los locales parroquiales, no lo podemos hacer con las demás? Nós começamos a organizar as famílias e comprar áreas de terra. Entonces empezamos a organizar las familias para comprar zonas, regiones de tierra. E foram sendo compradas 1, 2, 3, hoje são 26 áreas compradas. Después de comprar 1, 2, 3, hoy son 26 áreas compradas. E 17.500 famílias que já têm o seu pedaço de terra. 17.500 familias ya tienen su pedazo de tierra comprada. Cerca de 10.000 já moram na sua própria casa. Más de 10.000 ya viven en su propia casa, 10.000 familias. E o restante ou está construindo a casa ou está esperando o processo de aprovação do loteamento. Y el resto o bien está construyendo su casa o está esperando la aprobación de todas las documentaciones que se necesitan para vivir, para construir la casa. Mas desde o início nós percebemos, desde el inicio nosotros percibimos que antes de ter a terra o problema é que as pessoas eram sem terra. El problema que nosotros percibimos que antes de tener la tierra es que la gente era sin tierra. Mas depois de ter a terra, as pessoas eram sem casa, sem água, sem luz, sem esgoto, sem escola. Y después, cuando la gente tenía la casa, era sin escuela, sin el asfalto de la calle, sin la luz, sin el agua. Ou seja, a terra era o primeiro passo de uma luta que seria muito difícil. La tierra era el primer paso de una gran lucha que iba a ser difícil. E essa luta foi acontecendo passo a passo, ano a ano. Esta guerra, esta lucha fue ocurriendo paso a paso, año a año. E devagar nós acabamos construindo bairros novos e não só casas. Y despacio nosotros fuimos construyendo no solo casas, sino barrios nuevos. E junto com os bairros, comunidades novas. Y junto con los barrios, comunidades nuevas. Mas houve um momento em que nós nos sentimos muito cansados. Hubo un momento en el que nosotros nos sentimos muy cansados. Foi por volta de 2001.